Olá, minhas queridas irmãs, sejam bem-vindas a mais esse devocional. Que Deus te abençoe muito por estar acompanhando essa série que nós estamos tratando a respeito de ladrões de identidade. Muitas mulheres já têm me contactado falando: pastor, eu já estou descobrindo os meus ladrões, aquilo que abala a minha identidade. E eu dou glória a Deus por isso, porque uma vez que nós conseguimos identificá-los, nós vamos conseguir reagir naquilo que está nos prejudicando frente àquilo que nós somos. Olha que maravilha, glória a Deus por isso. E hoje nós vamos falar de mais um ladrão de identidade chamado amargura. Lá no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 20, fala assim: Noemi, quando volta a Belém, ela diz assim: não me chameis Noemi, mas me chamai Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Gente, essa história de Noemi é uma história que eu já falei em muitos devocionais. Eu sempre estou mencionando a história de Noemi, porque eu vejo que é uma história muito rica, com muitos exemplos, com muitas experiências que tem a ver com o dia a dia de muitas mulheres. E hoje eu quero falar sobre essa amargura que ela carregava. Noemi era uma mulher que morava em Belém, junto com a sua família, e por até estar passando por uma crise de fome, eles decidem ir para Moabe. Chegando em Moabe, o marido de Noemi falece, os filhos de Noemi falecem, e fica só Noemi com as suas duas noras. E nessa situação de profunda tristeza, de luto por ter perdido seus familiares, Noemi toma a melhor decisão da sua vida, que é voltar para Belém. Só que ela não volta para Belém da mesma forma como ela estava. Ela falou que ela partiu ditosa e voltou amarga. Ela ficou amargurada. As perdas, as aflições, os problemas, os rancores, as angústias, isso tudo foi afetando diretamente a identidade de Noemi. A ponto dela dizer que agora era para chamá-la de Mara. Não me chama de Noemi não, me chama de Mara. Ou seja, a identidade dela ficou prejudicada pelo tanto de tribulação, pela soma das perdas que ela acumulou na sua vida. E muitas vezes, muitas mulheres permitem, até mesmo por não ter entendimento, até talvez pela vulnerabilidade dos momentos difíceis que passam, essas mulheres permitem que as situações da vida delas, que as dificuldades, que as perdas, que as decepções, que as amarguras afetem a sua identidade. Mulheres que começam muitas vezes um namoro tão feliz, e aí a gente vai percebendo que ao longo daquele relacionamento, aquela menina que era tão do povo, aquela menina que era tão satisfeita, aquela menina que era tão doce, ela passa a ficar amargurada. Talvez por excessos de ciúme, talvez por traições, talvez por perceber que ama mais do que o outro. E assim também com as casadas. Quantas casadas entram num relacionamento, num casamento, tão felizes? Ah, casei com um príncipe encantado. Ah, vou construir a minha família, vou ter minha casa, vou ter minhas coisas. E casamento nós sabemos que tem dificuldades, que tem lutas, que tem enfermidades, que passa por períodos, né, de falta de dinheiro. E essa soma de problemas na própria convivência, no próprio relacionamento, ali naquela fase de adaptação, essa soma de dificuldades, ao invés de muitas vezes amadurecer o coração dessa mulher, torna o coração dela amargo, torna o coração dela rancoroso. E essas características fazem com que a identidade vai sendo penetrada de maneira negativa. E assim aconteceu com Noemi. E assim acontece com a vida de muitas mulheres, no dia a dia de muitas, às vezes a profissão, né? Estuda para ter aquela profissão dos sonhos. E aí vê que no início daquela profissão, daquela carreira, as coisas são tão difíceis, não há um mercado tão bom assim, não tão atraente assim para aquela determinada profissão, e aquela mulher vai desanimando, vai se tornando amargurada com relação à profissão que escolheu, começa a se culpar porque que escolheu aquela profissão.
E aí ela vai perdendo aspectos tão importantes da sua identidade, que faz tanta falta. Às vezes no ministério, começa sua vida espiritual, começa a penetrar em áreas em Deus profundas. E aí vem as lutas, vem o adversário, vem as adversidades. E a pessoa vai desanimando, ela vê as pessoas ao redor dela, tratando a obra de Deus de uma maneira que talvez não poderia tratar. E essas características ao redor dela, esse tipo de comportamento das pessoas vão desanimando, ela vai parando, até estacionar completamente. E aí a identidade também estaciona. Porque nós precisamos agir dentro daquilo que nos foi entregue. Se você não age dentro daquilo que te foi entregue, a sua identidade fica comprometida. E assim, a identidade de Noemi ficou comprometida. Por causa da amargura, por causa do rancor, por causa das lutas e das adversidades. Mas ela nos dá uma lição nessa palavra. Ela decide perdoar a terra. Perdoar toda aquela situação. Ela decide se perdoar para realmente voltar ao propósito de Deus, para realmente voltar à essência de quem ela era. E nós, minhas irmãs, muitas vezes, para sermos restauradas na nossa identidade, precisa haver boas doses de perdão. Ela decide voltar para Belém, ela poderia reconstruir a vida dela em Moabe. Ela tinha as noras que poderiam ajudá-la, ela já estava morando lá há algum tempo. O voltar sozinha era uma humilhação, principalmente na condição em que ela estava, que era uma condição que ela não tinha nada. Ela chegou com uma mão na frente e outra atrás, ela não sabia se ela teria ajuda ali. E ela decide, como forma de perdoar a terra, como forma de se perdoar, como forma de recomeçar, como forma até mesmo de voltar a se relacionar com Deus. Porque as amarguras, as indiferenças, o rancor, isso tudo está nas trevas. E a Bíblia diz que aquele que anda nas trevas não pode ver a luz. Não pode ter relacionamento com Deus enquanto está nas trevas. Nós não estamos mais nas trevas, minhas irmãs. Nós temos a luz ao nosso dispor. E nós precisamos nos armar com a armadura da luz, que é o perdão, que é a confissão, que é a regeneração, que é a transformação, que é a libertação em Cristo Jesus. E eu te convido hoje para entrar nesse lugar. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 8, olha o que fala, que maravilha. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ou seja, as situações externas, elas não podem interferir em quem nós somos. Em tudo nós somos o quê? Atribulados, mas por dentro eu não estou angustiada. Perplexos por fora, mas por dentro não desanimados. Perseguidos por fora, porém não desamparados por dentro. Abatidas por fora, porém não me sinto destruída. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Minhas irmãs, o segredo para mantermos a nossa identidade intacta é não permitirmos que as situações externas, elas dominem o nosso interior, aquilo que nós somos. E nós temos a condição para isso, porque o Espírito Santo mora dentro de nós. E hoje eu quero te convidar para fazer essa oração de renúncia, oração de perdão. Se você precisa perdoar, você tem que liberar esse perdão para que a sua identidade seja recuperada. Talvez seja um namorado que você precisa perdoar, talvez seja seu marido, talvez seja você mesmo, talvez seja os seus pais, talvez seja alguma figura de liderança na sua vida, porque essa falta de perdão, ela está dominando seu coração e transformando e encobrindo a sua identidade, de uma identidade doce para uma identidade amarga, de uma identidade com esperança para uma identidade desesperançosa. E o Senhor, Ele tem essa cura para você hoje. Então, após esse devocional, eu quero te encorajar a entrar no seu quarto, entrar em um lugar em Deus, ter um momento a sós com o Senhor e fazer essa oração. Pai, eu estou aqui perdoando, liberando perdão
para essas situações, porque hoje eu quero voltar para Belém, porque hoje eu quero me reconciliar com a sua vontade, porque hoje eu quero ter a minha identidade transformada, porque hoje eu quero ter a minha identidade recuperada no Senhor. Amém, minhas irmãs? E Noemi, ela decide voltar para Belém, e em Belém o Senhor devolve para ela tudo aquilo que ela tinha perdido. O Senhor devolve família, porque ela termina a vida dela com o neto, com a sogra, com a nora dela, né, com Boaz, que era um parente próximo, ou seja, a família dela é recuperada. Ela vive na fazenda onde Ruth está, e ali ela tem uma velhice abastada, ou seja, a recuperação das coisas estava no posicionamento de voltar para Belém. A recuperação da sua identidade, minha irmã, está no seu posicionamento de voltar para Belém. Então, decida hoje ser feliz, recuperando a sua identidade, perdoando Belém e se perdoando também. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até segunda-feira para o nosso próximo devocional. Que Deus te abençoe.